Estamos em contato com o Otávio Facuri, que é sócio-gestor da Mauá Secular Investimentos. Otávio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Como vai? Bem, Otávio, hoje mercado com comportamento tenso, não dá para dizer que no caso brasileiro foi por conta do feriado amanhã, porque foi um movimento global de maior nervosismo, não é? Exatamente, Denise. A gente percebeu nos últimos, digamos assim, nas últimas 2 semanas, um agravamento da situação econômica e situação de dívida, né, dos países da Europa. E o que nós estamos percebendo é que a situação contaminou os países centrais da Europa, né? Além da Itália, que já está nas manchetes, né, que nós vimos os juros da dívida italiana cruzando a barreira dos 7%, causando com isso mudanças em governo, uma pressão enorme da União Europeia para a troca de governo, para a adoção de medidas de austeridade imediatamente. Eles estavam muito descontentes com o fato do ex-premier Berlusconi não ter entregado as medidas de austeridade conforme havia combinado meses atrás. Porém, o que nós estamos vendo é o contágio dessa situação de dívida para outros países. Nós tivemos hoje, basicamente, máximas históricas no diferencial de crédito entre a França e a Alemanha, ou seja, uma piora dos papéis da França. Também estamos vendo uma piora dos papéis da Bélgica e da Espanha. Então, ou seja, a situação está perto de ficar, digamos assim, bem pior do que ela já esteve. E aí são economias de maior peso, não só na região, mas para a economia global mesmo, não é? Exatamente. São economias que têm peso na Europa, tá? A Itália é a terceira economia da Europa, a Espanha a quarta da União Europeia. A Bélgica nem tanto, porém o sistema bancário é um sistema bancário grande, né, na Bélgica, até maior do que o próprio governo do país. Então, a perspectiva de crescimento do mundo hoje, com esses países tendo que pagar esse nível de juros para rolarem as suas dívidas, é uma perspectiva de crescimento inexistente ou negativo, ou seja, uma recessão, e que se durar 5, 6 anos para resolver o problema, daria para caracterizar isso como uma depressão. Agora, Otávio, o mercado financeiro, ao cobrar um custo muito alto para a colocação de títulos da Itália, por exemplo, não acaba agravando a situação e precipitando um quadro pior para o país, porque hoje os papéis com vencimento para 2016 tiveram juros de 6,29%, mais alto desde 97. E houve mudança de governo, como o mercado esperava, né? Exatamente. A mudança de governo foi uma exigência até da União Europeia que exigiu as medidas de austeridade, e elas estavam descontentes com o governo Berlusconi, que não estava entregando. Então, os novos integrantes dos governos, tanto da Grécia quanto da Itália, são tecnocratas, né? E que têm boa entrada ou bom relacionamento com os membros da União Europeia. Esse novo primeiro-ministro italiano, eu nem me lembro direito o nome dele, mas eu sei o que eu sei. Mário Monti. Exatamente. Ele foi, trabalhou, acho que no ECB, foi membro acho que ele foi membro não sei se do Banco Central Europeu ou Exatamente. Da Comissão Europeia. Então ele tem uma entrada com os países que estão no centro das negociações. Por isso, ele foi nomeado pelo presidente italiano, mas as medidas de austeridade, elas no curto prazo, elas não resolvem, elas resolvem um problema no longo prazo, mas no curto prazo, você adotar medidas de austeridade num país que não cresce, você vai subtrair da demanda agregada desse país e a curto prazo o país vai entrar numa espiral de maior recessão ainda, uma espiral deflacionária, recessiva, que agrava a situação de dívida versus PIB a curto prazo. O mercado entende isso, por isso que o mercado não parou de querer sair, né, querer vender as dívidas desses países, porque percebeu até agora que o lender of last resort, aquele que empresta, em último dos casos, né, que estaria dando socorro em último dos casos, que seria o Banco Central Europeu, ele está limitado na quantidade de papéis que ele pode comprar. Agora, se o mercado desse uma trégua, um voto de confiança, talvez ficasse mais fácil para esses países eles acabarem rolando a posição. Por exemplo, a Espanha hoje atingiu um recorde da taxa de risco em 432 pontos. Então, a gente percebe que o mercado vai criando uma situação pior por medo de que a situação piore. Na verdade, Denise, o mercado esperou
meses por isso, né? O mercado já havia motivos, né, de preocupação antes, e o mercado esperou meses, né? Você teve no ano passado o início da crise grega, o mercado esperou o pacote de ajuda da Grécia, aí teve outros 2 pacotes, depois teve da Irlanda e de Portugal. E o mercado está esperando uma resposta de peso da União Europeia, está esperando aquilo que se diz no mercado uma bazuca, né, que entre um ECB ou alguma entidade com poder de fogo para liquefazer esses papéis, e até agora o poder de fogo não apareceu. Então, o que dá para perceber é que o mercado chegou no limite de conseguir ficar esperando, né? Quer dizer, você tem muitos agentes econômicos posicionados com enormes posições, né, nesses papéis, esperando, sabendo que a porta de saída é uma só, quer dizer, quem sai primeiro sai melhor e quem fica esperando por último sai pior. Então, nesse momento, começou a dar aquela sensação nos agentes que é melhor eu sair logo, porque eu não estou vendo o poder de fogo, não estou vendo a salvação que vai colocar esses spreads num nível mais baixo. Não está havendo uma atitude por parte do Banco Central Europeu de comprar volumes expressivos dessa dívida a ponto de trazer o spread para baixo. Se isso acontecer, o que a gente vai perceber é uma desvalorização da própria moeda, do euro. Então, o que acontece é que a Alemanha, que está basicamente no comando do Banco Central Europeu, o Banco Central Europeu ele foi criado nos moldes do Bundesbank, né? Eles são contra uma política de monetização expressiva da dívida por temer que isso possa trazer para eles uma inflação semelhante ao que aconteceu na década de 20, né? Que causou uma hiperinflação. Eles têm pavor de inflação expressiva, que na história da Alemanha, hiperinflação levou ao nacionalismo, levou ao nazismo, né? Então, eles são contra o Banco Central atuar fortemente na compra de papéis emitindo moeda. Bom, mas a chanceler alemã, Angela Merkel, já admitiu que essa pode ser a pior situação já vivida pela Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Independentemente de inflação, as crises todas colocam o bloco europeu sob uma reavaliação e o futuro do bloco está sendo discutido, né? Exatamente. E quem está na pior encruzilhada hoje é a Alemanha. Porque a Alemanha ela é o único país com tamanho de poupança suficiente para... basicamente, quer dizer, o resto do mundo colocaria dinheiro se a Alemanha pusesse, né? Basicamente, o Sarkozy e a Merkel estão passando o chapéu, em todos os países estão passando o chapéu pedindo dinheiro para a China, para a capitalização do FMI, pedindo para os Estados Unidos, estão pedindo para nós aqui, e basicamente os países como a China, como nós, o Brasil, como até o próprio Tesouro Americano, estão dizendo, tá bom, eu coloco, mas eu quero ver um compromisso maior da Alemanha. E esse compromisso não pode ser assumido. A Alemanha o Suprema Corte alemã já decidiu que qualquer ajuda, além do que já está acometido pela Alemanha, até então, além do dinheiro que a Alemanha já colocou no fundo de socorro, qualquer ajuda adicional tem que ir para referendo popular. Isso é uma decisão da Corte Constitucional. Então a Alemanha também está de mãos amarradas. E os outros países não querem pôr se a Alemanha não puser. Então a Alemanha tem uma decisão difícil a tomar. Ou ela empresta dinheiro e saneia, exige uma austeridade, mas abre os seus cofres e ajuda com empréstimos a esses países, ou então ela tem que permitir que o Banco Central Europeu monetize essa dívida, o que seria para ela causar, o que poderia trazer a volta de uma inflação que ela também não quer. Então, ela não tem outra opção. E é por isso que os spreads não param de abrir. O mercado percebeu que a liquidez que é necessária para colocar esses spreads desses papéis num nível mais baixo não existe hoje no sistema monetário europeu. Bom, as bolsas estão até reduzindo um pouco a queda, as bolsas dos Estados Unidos e no Brasil, mas de qualquer modo ainda no campo negativo e com tendência de manter pelo menos volatilidade demais até o final do ano, não é? Exatamente. Uma das razões para você ter uma incerteza grande no caso dos Estados Unidos, eu diria para você, acho que nós temos mais 9 dias até o dia 23 de novembro, se não me engano. Existe um comitê no Senado americano que está incumbido de decidir sobre os cortes, né? Foi feito um acordo onde o Congresso cortaria 1,2 trilhões do déficit americano num prazo específico de tempo, e a decisão de como tem que ser feito esse ajuste, se é via receita ou via corte de despesa ou aumento de imposto, tem que ser tomada até o dia 23.
Se essa decisão não for tomada, se não houver acordo entre os democratas e republicanos, os cortes seriam mandatórios, existe lá um procedimento legal onde vão ser assumidos cortes imediatos e mandatórios. Então, e aí mais problemas para o mercado, né? Exatamente. Seria um fator agravante para a retomada do crescimento americano. Você ser obrigado a cortar onde você não quer, ou tirar o estímulo A, B ou C da economia, sem poder equalizar onde você quer colocar estímulo, você realmente pode trazer um agravamento também do crescimento nos Estados Unidos. 5h17, ouvimos o Otávio Facuri, que é sócio-gestor da Mauá Secular Investimentos. Otávio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, até mais.